Yeah. Alô, 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 senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do meu, do seu, do nosso Acerto de Contas, o seu programa que fala sobre o Valorant no Brasil e também no mundo. Com o fim do kickoff, né, já não temos mais os principais times brasileiros em ação, então agora vamos falar, amigos, de Super Semana de VCB. Hoje temos muitos assuntos. Game Changers também começa já nessa semana. O Masters começa nessa semana. Temos caso pancada. Temos mudanças na Cloud9. Enfim, muitas coisas acontecendo. Então, né, vamos começar diretamente sobre Super Semana do VCB. Então, tivemos jogos aí. Olimpo seguindo a sua caminhada sem nenhuma vitória até agora. Tivemos a 2Game também mantendo a invencibilidade até aqui, né? 2Game aí que tem sido uma das gratas surpresas nessa temporada, junto de Stellai. A Legacy também vem fazendo um bom campeonato, né? Apesar da derrota. Então nessa super semana tivemos na terça-feira vitórias da Stellai contra a TBK por 2-1, da 2Game contra a Legacy por 2-0. E da Galores também diante do Olimpo, né? Por 2-0, né? Galores aí que conquistou a sua segunda vitória no VCB nesse ano. É uma equipe, né, que talvez a galera esperava um pouquinho mais, né? Principalmente por ser já um time que já vem chamando bastante atenção ainda, né? Na época que não era nem a própria Galores, né? Na época que era a Mix, né? Então já era um time que já vinha chamando atenção principalmente por conta do Sato, né? O duelista. Aí na quarta-feira tivemos XLD vencendo da COP por 2-0, a Hero Base vencendo a Red Kennedy por 2-1 em um jogo absurdo, tá certo? E na quinta-feira, né, talvez aí foi quinta e sexta, né? Acho que esses dois últimos dias foram os jogos mais, tivemos aí os jogos talvez dá pra gente colocar talvez mais relevantes, né? Vamos colocar assim, que foi a Legacy vencendo a XLD por 2-0, a Red vencendo a Galores também por 2-0, e o confronto de líder contra vice-líder, né, que foi Stellai contra a 2G. 2G venceu aí por 2-1, um grande jogo. Na sexta-feira, no encerramento da Super Semana, Hero Base venceu a TBK por 2-1 e Co-op venceu o Olimpo também por 2-1, né? Esses dois confrontos, né, tem duas coisas muito especiais. A Hero Base, diante da TBK, conseguiu ali uma boa vitória, né, no primeiro mapa, né, na Breeze, que foi escolha da TBK, né, venceu ali por 3-7, mas nesse segundo mapa, a Hero Base simplesmente sofreu um apagão que ficou difícil da gente entender o que aconteceu. Porque foi um 13-0, mas com tanta vontade que a galera pensou, pô, agora vai, TBK venceu. Inclusive, a TBK teve boas chances também de vencer esse jogo. Porque no último mapa, né, no Decider, que foi a Sunset, a TBK chegou a fazer 7-1 na Hero Base. A Hero ainda conseguiu reagir no finalzinho do primeiro tempo, né, pra fechar em 8-4. Tava difícil, né, mas ainda tinha uma chance. Agora, quando virou o lado, quando a Hero foi pro ataque, aí, amigo, não tem o que fazer. DGzinho brilhou, o RVN também fez uma boa atuação. Então, mesmo tendo perdido por 3-0 no seu próprio mapa, a Hero Base ainda conseguiu vencer a série, né? Fez 2-1 diante aí da TBK, né? TBK aí que tá na parte de cima da tabela desse VCB. E no outro jogo, né? Como eu falei, Co-op e Olimpo, duas equipes que ainda não tinham vencido até agora, né? Então, foi um jogo mais equilibrado, né? O Olimpo não tinha conseguido nem vencer mapa. E por um lado ainda, né? Conseguiu vencer, né? Perdeu ali o seu primeiro, né? O seu mapa de escolha, que foi a Bind para Co-op, né? Por 13-11. Venceu o mapa da Co-op, né? 13-9 a Breeze. Mas a Lotus, né, não foi ainda dessa vez que o time de Xixinha conseguiu a sua vitória, né? Portanto, 13-5 para a Co-op e também primeira vitória para a Co-op, né? Importante aí porque
estamos chegando, galera, na reta final dessa primeira parte do VCB. Teremos aí apenas mais 4 jogos que cada equipe vai fazer, se não me engano. Então temos aí os jogos da semana dos dias 12 e 13, 19 e 20, 27 e 28 e 3 e 4 de abril. Então temos aí mais 4 semanas, ou seja, cada equipe jogará mais 4 vezes e já está numa situação muito complicada. Por quê? São 4 equipes que passam direto, né, já para os playoffs. E do quinto ao oitavo, essas equipes, elas brigarão por vaga, né, no playoff, né, do quinto ao oitavo. E quem está hoje no quinto ao oitavo? Legacy, TBK, XLD e Galores. Atualmente, né, Coop e o Olimpo aí amargam as últimas posições, né, o Coop ainda na frente. E a situação, por exemplo, que nem do Olimpo, já virou praticamente impossível da equipe conseguir essa vaga, porque tá 0-5, né? Tá numa situação muito complicada, na minha opinião. Não pega talvez nem essa vaga, essa busca dessa vaga para a próxima fase, né? Então, e ainda enfrentará uma tabela muito difícil. Enfrentará Legacy, Stellai, TBK e a 2G. Ou seja, enfrentará ali primeiro, né? E até então a Stellai estava em segundo colocado, né? Então enfrentar primeiro, o quarto colocado hoje, o quinto e o sexto. Então é uma tabela muito difícil. O Olimpo, nessa partida específica diante da Copa, ainda tentou trazer mais umas mudanças. Colocou o Polo ali para fazer a função de sentinela. O Blowzinho acabou, né, fazendo ali a função também de duelista, né? Ele que tem jogado, né, que já antes de entrar para a equipe já era um jogador já muito conhecido das ranqueadas, principalmente atuando ali como Jet, como Raze, e acabou fazendo essa função. Então eu vejo que o Olimpo tem buscado, tem tentado trazer novidades, mas ainda vem sofrendo. Na minha opinião, acho muito importante essa mudança na 2G, né? Esse time aí que talvez não era muito esperado pela galera, mas vem conseguindo surpreender bastante. E hoje vem sendo aí um dos principais destaques aí que nós temos no VCB. Claro, né? Hero Base ali em segundo, né? 4 vitórias e uma derrota, né? Não começou tão bem, né? Vinha tendo ali uma certa desconfiança, mas parece aos pouquinhos tá conseguindo se desenvolver legal. Red Canids, né? Red Canids, Stellai e Legacy aí estão empatadas com 3 vitórias e 2 derrotas, né? A Legacy, no entanto, fora desse top 4. E aí, né, equipes com 2 vitórias e 3 derrotas temos TBK em sexto, XLD em sétimo e Galores em oitavo, né? E aí na lanterninha, Coop e Olimpo. Então, senhoras e senhores, o VCB está dessa maneira. Na semana que vem aí teremos mais jogos, né? Deixa eu até pegar a tabelinha aqui para vocês. Semana que vem, né? Começando na terça-feira, né? Começando já um pouquinho mais diferente, né? Eu tô gravando esse vídeo. É o costume, galera. Calma aí. Eu estou gravando esse programa aqui no domingo. Então, né? Quando ele for ao ar na quarta-feira. Será que eu posto ele na quarta-feira ou deixo ele para postar antes? Não, acho que essa semana eu vou postar um pouquinho antes, que aí, né, vocês podem ter acesso. Então, vamos postar na terça-feira. Então, né, já para começar aí com os jogos certinhos, né? Vamos lá. Hero Base contra Galores, né? O jogo que abre a rodada, né, na terça-feira às 5 horas da tarde, né? É um bom confronto de duas equipes ali que, né, a Hero Base está em segundo lugar, quer tentar pegar o topo, quer buscar também essa vaga direta já nos playoffs. Por outro lado, a Galores, né, parece estar tentando engrenar, mas perdeu para a Red na última semana, né? E por falar na Red, a Red também joga na terça-feira, às 5 horas da tarde, diante da Coop. E às 8 horas, fechando o dia, TBK e 2G, mais um excelente jogo. Acho que a 2G tem tudo para vencer, mas não dá pra gente menosprezar essa TBK também, que começou bem, mas agora deu uma pequena queda nessas últimas semanas. Principalmente nessa super semana, né, do VCB. E na quarta-feira, né, fechando a semana, teremos
Legacy contra Olimpo às 5 horas da tarde. Aqui, amigos, aqui já começa pra mim a... Se o Olimpo pretender ainda alcançar alguma coisa nesse campeonato, a hora tem que ser agora. Tem que vencer a Legacy, tem que tentar mudar alguma coisa, porque senão vai ficar muito difícil até para sonhar com a vaga ali para tentar a vaga na próxima fase ali do quinto ao oitavo. Então já fica muito difícil. E também teremos, né, XLD contra a Stellar às 8 horas. Para mim ali a Stellar tem uma vantagem, mas como eu falei, não dá pra gente também menosprezar essa XLD, tá certo? Bom, primeiro assunto do programa de hoje é esse, Super Semana do VCB. Agora falaremos um pouquinho sobre também o Gamers Club Game Changers, né? Esse ano, né, mais uma vez aí administrado pela Gamers Club, né? Eu ia falar o GC VCB. O Gamers Club, teremos aí mais um ano mantendo aquele mesmo formato, né? Então serão aí até 64 equipes, né, na primeira fase qualificatória, em séries MD3, e também teremos as eliminações simples, ou seja, perdeu a sua série, você já está eliminada, volta só no segundo qualificatório. Então, Game Changers desse ano, começando aí no dia 14, né? Então, cada equipe jogará, né? Se você vencer o seu primeiro jogo, você joga mais um jogo no dia 14 e também no dia 15, né? E aí teremos semifinais no dia 21 de março e também a grande final no dia 22, já a única série, né, em MD5. O restante todo do campeonato será em MD3. E aí teremos, né, vários times, né, até, como eu falei, até 64 times, né, ainda não está totalmente fechado, né? Mas teremos até 64 times e, na minha opinião, né, os 3 principais serão Loud, MIBR e Team Liquid, já que aparentemente nesse ano, né, ainda não foi confirmado, né, e também não foi noticiado nada sobre isso. A Legacy não deve investir nesse ano no Game Changers e possivelmente, né, quase aí 100% confirmado, né, deve só sair o anúncio aí durante a semana. A Fúria também deve fazer a sua entrada, né, a sua estreia no Game Changers, com um projeto aí que será comandado pela Paula Nobre, né, uma streamer aí muito conhecida do cenário. Então teremos aí alguns times, mas na minha visão, né, Loud, MIBR e Liquid aí serão os principais nomes, com a Liquid em primeiro, né, mantendo a base. Foi o time atual, o time atual vice-campeão mundial, dominou o Brasil no ano passado. Talvez teve um pouco mais de dificuldade, né, naqueles primeiros momentos, mas conseguiu se sobressair, principalmente com Georgina, Bizea sendo absurdas em clutches. O MIBR, né, vem com uma equipe totalmente remontada, né, só manteve ali o técnico Biscoitinho da temporada passada, então trouxe bastante mudanças. Acho que é uma equipe que vem para tentar pressionar a Liquid, né, a galera até da comunidade vem tratando como o exódia brasileiro, né, porque é um time com muito talento, né. Tem Jelly, tem SR, né? Tem o trio que era da Legacy, né? Com SRN, Sayuri e Mel. Tem a Jelly que estava na Loud. E tem também a Jubes, ex-B4, que foi uma das jogadoras de destaques aí no ano passado. E que agora esse quinteto junto aí, eu acho que pode talvez fazer um barulho, né? Diante da Liquid, mas talvez acho que ainda é um pouco cedo pra gente falar, a gente não vê esse time jogando, né? Enquanto isso, por exemplo, a Liquid a gente já viu esse ano, que foi um time que ficou muito no quase, né, de alcançar a vaga aí no VCB. Então, de qualquer maneira, acho que a Liquid ainda vem com um degrauzinho acima aí de MIBR e Loud. E por falar na Loud, né, Loud também manteve a base, né, com um trio formado por Taihohu, Lisa e também Manjizin, né, além do técnico Joe, e trouxe 2 boas jogadoras, né, na minha visão, que é o Wavid, que jogou no ano passado, mas também não era, né, e era do Elissa, mas esse ano fará a função de flex, né, que era de Manjizin e que retornará para o do Elissa, né, lembrando aí a época de Odic. E também trouxe Anti-G, que na minha visão foi a segunda melhor controladora do cenário, né? Só atrás aí da Georgina, né? E que estava na Legacy, mas agora
estará na Loud, né? É uma jogadora aí de muito talento e acho que tem tudo para essa Loud ser um bom time. Não sei se vai ser talvez o mesmo potencial, se talvez seja um time um pouco melhor, mas, né? Acho que entra aí no mesmo ramo do MBR. Como a gente não viu ainda, né? Essas duas equipes atuarem, então acho que a gente não dá para falar muito. E também o formato, né? Voltando a falar um pouquinho do formato, as equipes terão um sistema de pontuação novamente, né? Que a gente viu no ano passado e será aí novamente repetirá para a segunda qualificatória, tá certo? Então, nessa primeira qualificatória, o primeiro colocado ficará com 400 pontos, o segundo com 300 pontos, terceiro e quarto lugares ficarão com 200, quinto e oitavo 100 pontos e do nono até o 16º 50 pontos. Então, esses pontos são importantes para por quê, né? Porque no final, quando terá o evento principal, as 8 principais equipes, né, disputarão o evento presencial, né? O evento principal do Game Changers. Então é mais um ano aí que a gente terá a oportunidade de acompanhar essas equipes. E claro, cada vitória é importante, né? As equipes conseguirem ir avançando é importante. Mesmo que você não vença a qualificatória, mas quanto mais alto você conseguir ficar, é importante para ir somando esses pontos e também tentar cavar aí uma vaguinha nessa próxima fase, né? O evento principal do Game Changers. Agora mudando aí um pouquinho de assunto, né? Falando já do Master, né? Se eu falei que o Game Changers começaram no dia 14, esse também será o mesmo dia que começará aí o nosso Masters de Madrid, né? O primeiro evento internacional de 2024. Então, muita expectativa. Eu particularmente confio que nós, né, nós como região Américas, estamos bem representados aí, tanto por Loud quanto por Sentinels. E na minha visão são as duas grandes favoritas. Talvez PPRX, Heretic, Carmine Corp ali, um pouquinho atrás, mas eu coloco ali como a Loud e a Sentinels como as grandes favoritas. Esse ano o Masters terá dois formatos diferentes, né? O primeiro formato será o formato suíço, né? Então, já temos os confrontos da primeira rodada e as equipes com a mesma campanha se enfrentam. Então, equipes que venceram na primeira rodada enfrentarão equipes que também venceram. Equipes que perderam enfrentam equipes que perderam também. E assim vai. Então, quem chegar a 2 vitórias e nenhuma derrota, ou 2 vitórias e uma derrota, avançam para a próxima fase. Então, né, essa primeira fase aí, o formato suíço, durará dos dias 14 a 18 de março. E nos playoffs passam 4 equipes, né? Aí aquela coisa que a gente já conhece. Eliminação dupla, né? Teremos MD3 tanto na fase suíça quanto também nos playoffs. E aí teremos MD5 na final hour e também na grande final. Então, eu coloco, né? Eu particularmente, sendo sincero com vocês, eu não tenho muito conhecimento sobre as outras equipes das outras regiões, né? Acabei vendo um pouquinho mais sobre o VCT EMEA, né? Mas acredito pelo que eu vi de estatísticas e tudo mais, Loud e Sentinels aí são as duas favoritas, mas a gente não pode menosprezar as outras 6 equipes. Porque Heretics e Carmine Corp surpreenderam nesse ano, tiraram ali Fnatic e Na'Vi, que eram cotadas como as duas principais equipes da região. PaperX manteve ali o domínio, mas não conseguiu vencer o seu kickoff, né? Foi a segunda colocada. Quem venceu foi a Genji, que teve muitas mudanças esse ano. A EDG, né, novamente, vem representando bastante a China, né? É uma equipe que já deu muito destaque. E a FPX, né, volta esse ano, né, com uma boa atuação, né? Então, dessas, talvez as equipes favoritas, né? Só a Sentinels e a EDG que venceram os seus kickoffs, né? O restante né, curiosamente, né, a Sentinels, a Team Heretics e também a Genji, né, vieram como campeãs do kickoff, né, e vieram através dos play-ins dos seus campeonatos regionais. Então teremos aí na primeira rodada, no dia 14 de março, horário bom, hein? Horário ótimo para todo mundo que quiser acompanhar. 14 de março, na quinta-feira, teremos Carmine Corp diante da FPX ao meio-dia.
E logo em seguida, estreia brasileira, Loud enfrenta a Genji ali por volta das 3 horas da tarde. E no dia 15, né, a primeira rodada chega ao fim com EDG contra PaperX, também ao meio-dia, e às 15 horas teremos Sentinels contra Heretics. Acho que esses jogos do segundo dia, na minha visão, né, são os mais atraentes, né? Porque EDG é um bom time e enfrentará também a PaperX, né, vice-campeã mundial, né? Sentinels e Heretics também é um confronto muito interessante, né? Eu até falei da Heretics, né, campeã, mas foi a Carmine Corp, né, que foi campeã do VCT EMEA Kickoff, né, perdão. Então, na minha visão, são jogos muito interessantes. Acho que a gente vai estar ali bem servido desses duelos. Mas confio muito em Loud Sentinels. Não vou falar que talvez aí para uma possível final, né? Mas acho que as duas equipes podem chegar bem longe desse campeonato, né? Além de EDG, de Carmine, de Heretics, né? Acho que essas equipes também do EMEA estão um pouquinho à frente, talvez, de Pacífico e também a China, tá certo, galera? Bom, falamos de Super Semana do VCB, falamos de Game Changers e falamos de Masters. Então, né, como hoje, né, é um programa que não tem tantos jogos assim para comentar, né, será aí um pouquinho mais curto, né, mas claro, teremos ainda mais 2 assuntos, que é a janela de transferências, tá certo? Então temos janela de transferências, né? Como vocês imagino que vocês devem saber, ou algumas pessoas saibam. Vai até junho desse ano, então as equipes podem fazer mudanças. E já temos algumas movimentações acontecendo, né? Durante a semana aí, a Sentinels, né, liberou Pancada para ouvir propostas e não entregar em troca de nenhuma multa, né? Então, se algum time quiser contratar o Pancada, não vai precisar pagar uma multa para Sentinels, né? Então, por um lado, é ótimo para o jogador, né? Que pode se transferir aí, às vezes não vai precisar ficar presa aí, porque a equipe tá minando ali uma multa, tá cobrando muito caro, enfim. Então, por um lado, é ótimo essa situação de não precisar ter nenhuma multa, né? Então, Pancada aí, né? Não dá pra gente falar que tá livre no mercado, né? Mas por outro lado, tá bem encaminhado, né? A Sentinels acabou não cobrando nenhum valor aí, né? Então, Pancada pode ser, né, escutar propostas e, de acordo com Noin, né, inclusive, né, já foi feito o convite para a Noin para estar presente aqui com a gente para comentar um pouquinho sobre os campeonatos, sobre janela de transferência, enfim, o que estiver acontecendo, né? Então já chamei Noin também, fica aí o convite também mais uma vez, né? Caso ele tenha interesse, né? Será muito interessante, né? Será muito incrível se ele estiver aqui, uma honra para mim também. Então, Noin, nesses últimos dias, ele acabou dando informação no seu Twitter, né? Que Pancada foi procurado por equipes, né? Que chegaram a conversar com o jogador e principalmente a Fúria foi uma equipe que fez proposta por Pancada. Então, Pancada escutou essa proposta da Fúria. No entanto, não foi interessante para ele tanto o projeto quanto também a parte financeira, né? Lembrando, Pancada saiu da Loud, perdão, em 2022 como campeão mundial, MVP do Champions e, claro, deve ter ido por um salário absurdo hoje na equipe norte-americana e que a realidade brasileira é muito diferente. Então, Pancada, hoje a situação é diferente. Então, não foi do interesse do jogador, mesmo ele fazendo uma contraproposta, né, como foi revelado pelo Bruno Povoleri, né, que é um excelente jornalista também. Ele acabou não sendo... a Fúria até aceitou a contraproposta, então parecia que daria certa negociação, mas o jogador acabou recusando depois, né, acabou desistindo da negociação. Então, a princípio, nesse momento, Pancada não deve vir para a Fúria, mas a Fúria vai fazer uma negociação e deve fazer uma mudança muito em breve no seu time titular. Isso porque a equipe está próxima da negociação, né, com o NZR, né, como o próprio Noin, né, afirmou. Então, NZR deve ser o novo reforço da Fúria. E aí você deve estar se perguntando, pô, mas quem que vai sair? Vai sair o Conan, vai sair o Havok, o Liazzi? A princípio, o que deve acontecer é a saída de Liazzi,
né? A gente não tem ainda essa confirmação, mas pelo que foi comentado, Liazzi é o jogador que está mais próximo de deixar essa Fúria, né? Isso aí então a Fúria atuaria da seguinte forma, né? Khalil voltaria para a função de controlador, né? Aí talvez teríamos um Havok como sentinela, um Conan passando para atuar como flex ao invés de atuar só como iniciador. E aí talvez o NZR, né, fazendo a função de iniciador e MWZera como duelista. Então, assim que deve ficar essa Fúria, tá certo? Acho que é um time de muito talento, de muito potencial, mas claro, eu lamento principalmente porque não foi o campeonato, né? Não deu certo essa busca da Fúria por tentar aí a melhor atuação. Fico triste porque confio que os jogadores têm muito potencial, podem fazer aí um grande ano, mas esse kickoff aí cobrou caro pelas duas atuações da Fúria, né? Jogos bem ruins contra a MBR e também contra a NRG. A equipe que não conseguiu vencer um mapa sequer, então pesou bastante. Acho que essa Fúria aí, por um lado, acerta em mudanças, mas eu fico também, como eu falei, receoso, né, fico triste por essa situação com os dois moleques, né, que são novos, né? Tanto o Havok, que teve uma partida que ficou 2/14, 2/20, enfim. E por Liazzi também, que foi um grande jogador, e na minha opinião acabou atuando ali melhor do que Havok, mas enfim, né? Fúria deve fazer essa mudança. O Noin chegou até a comentar, né, que talvez que a Fúria buscaria um jogador mais veterano, um jogador mais experiente, né, que talvez teria essa iniciativa, né, essa mudança, mas essa segunda mudança na equipe, mas talvez isso não deve acontecer, né? Foi ventilado aí pelo próprio Noin nomes como Xande e Hit, né, que hoje estão livres no mercado, mas que acabaram, que de acordo com Bruno Povoleri, né, notificando aqui, retificando o nome corretamente, de acordo com Bruno Povoleri, talvez essa seja a última mudança, a única mudança mesmo, não deve vir aí nenhum jogador veterano, então teremos apenas NZR aí de volta na Fúria, né, foi um jogador que esteve com a equipe até o final de 2022, né, depois acabou aceitando aí a proposta da Leviathan para 2023, então essa é a mudança, né, essa é a mudança na Fúria, essa é a situação também de pancada que não deve se transferir aí para nenhum time, pelo menos por enquanto, né, o jogador, né, até anunciou depois nas redes sociais que deve ficar afastado aí por um tempinho para cuidar da saúde, né, pancada que teve problemas de saúde nas últimas semanas, isso atrapalhou também a ida dele para Los Angeles, para se juntar a Sentinels durante a preparação para o kickoff. Então, isso foi um dos motivos aí que fez com que Zelso acabasse entrando e depois toda a história a gente viu acontecendo. Mas teremos aí pancada livre no mercado por enquanto, né? Esperando aí alguma proposta, né? Até o próprio Noin comentou que a Cloud9 não seria um dos destinos, que a Leviathan chegou-se a ventilar, ele chegou a escutar que talvez Tex teria a posição dentro do time ameaçada pelo desempenho ruim, mas o próprio Fermago ali foi perguntado aí por alguns torcedores se teria interesse em pancada, se mudaria o time, e a resposta dele foi não mudará. Então, a princípio, né, a gente não sabe aí como vai ser as coisas, mas a princípio, pancada, a sua situação é essa, sem time, não para Fúria, e também difícil para o retorno para alguma organização brasileira. E por último, né, eu acabei citando aí a Cloud9, então a Cloud9 que deve vir com mudanças, né? O Noin também acabou noticiando que Rune deve fazer o seu retorno para a Fúria, né? Ele que esteve para a Cloud9, né? Perdão. Ele que esteve com a Cloud9 durante o ano passado todo, né? No VCT Américas. Foi um grande jogador, né? Ele chegou ali na vaga do Vanity após o lock-in. Foi um jogador que veio ali das universidades e fez um ótimo ano, né? Na função de IGL. Então, como a Cloud9 acabou anunciando durante a semana
a saída do Sentinela Whip, então a equipe deve trazer essa mudança, a chegada de Rooney, e também fazer mais uma observação, né, que seria talvez a chegada de Muzi. Muzi é um jogador já um pouco mais conhecido no NA, mas que também não teve tanto destaque e talvez, na minha opinião, deve chegar aí com uma vaga de sexto player, né? A menos que a Cloud9 pense em fazer mais alguma mudança, mas eu não vejo isso acontecendo, né? Pelo menos não com Zepa, com Venet, com Oxy, então pelo menos e também muito menos com Jake, né? Então acho que a Cloud9 deve ficar apenas com a volta de Rooney, né? Alguém ali fazendo a função de sentinela e Muse deve vir aí como sexto player, né? Mas vamos aguardar aí para ver caso tenha alguma outra mudança, né? Caso tenha alguma outra saída, né? Comentaremos aí nos próximos acerto de contas, tá certo, galera? Bom, então chegamos ao fim de mais um acerto de contas. Espero que todos vocês tenham curtido o programa de hoje, tá certo? Um programa mais curto, né? Hoje talvez fique ali na casa de meia hora, um pouquinho menos que isso, mas, né? Programa entregue, né? Acerto de contas, a quarta edição do programa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta aí do Momento Valorante, siga também a gente nas redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube, né? Esse programa também está saindo diretamente no Spotify, né? Sai todas as quarta-feiras, mas essa edição vai sair na terça, né? Já que teremos aí uma semana mais cheia, né? Tem bastante coisa acontecendo e também a rodada do VCB começará na terça e não na quarta, como é de costume. Então vamos para terça, especialmente essa semana. Nas outras semanas avaliarei, né? Mas qualquer coisa confirmo aí com vocês também. Bom, agradeço a todo mundo que ficou até o final. Espero que vocês tenham curtido. Comentem nas redes sociais, me marquem, comentem no YouTube, no Spotify, enfim. O que vocês estão achando do programa? Comentem os assuntos também, ajuda bastante também no engajamento. Siga a gente nas redes sociais, né? YouTube, TikTok, Instagram, né? Temos conteúdos, cobertura direta do que está acontecendo, enfim. Espero que você... E também conteúdos diários, né? Conteúdos diários, rápidos ali, menos de um minutinho. Então vocês poderão ali ficar atento com tudo o que está acontecendo, tá certo? Então, muito obrigado para quem ficou com a gente até esse final, para quem escutou. Siga a gente nas redes sociais, tudo Momento Valorante, né? Só o Instagram que é Momento_Valorante, mas o resto é tudo Momento Valorante sem espaço. E é isso, tá certo, senhoras e senhores? Então, meu muito obrigado e voltamos na semana que vem. Um grande abraço e tchau, tchau!